Diz assim a palavra, essa que você de repente sabe até de cor: o Senhor é o meu, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum ou nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo de número 23, salmo composto pelo rei Davi, trazendo à mente, à memória, toda aquela realidade pastoril vivida por ele, quando mais jovem. Nós sabemos que esse salmo é uma tremenda fonte de consolo para o povo de Deus. É um salmo conhecido de toda a cristandade, até mesmo por aqueles que não são cristãos, que não professam a fé cristã, conhecem este salmo. E nós temos a convicção que desse salmo, dessa palavra, dessa fonte, jorra um intenso refrigério para todos aqueles que se encontram cansados, força para aqueles que se encontram fracos, alegria para aqueles que talvez possam estar tristes. Nós temos a convicção de que Jesus é o pastor divino, Jesus é o bom pastor. Ele assim mesmo se apresenta no Evangelho de João, fazendo aqui um merchan. Evangelho de João, sextas, bom pastor é ele, tá? Bom pastor é ele, é Jesus. Ele é o bom, o grande supremo pastor. Ele sim ama as suas ovelhas, cuida delas. Ele se entregou por cada um de nós. Ele deu a sua vida. Ele vai nos guiar à casa do Pai. Ele vai nos guiar aquilo que nós entendemos pela bem-aventurança, mas não uma bem-aventurança somente temporal, mas uma bem-aventurança eterna. Por isso nós devemos dar glórias a Deus para todo sempre. Esse deve ser o nosso posicionamento, louvar a Deus para todo sempre, por aquilo que Ele fez, tem feito e fará por nós, tem feito por você. Só que às vezes nós esquecemos com tanta facilidade dessa boa tutela, desse pastoreio amoroso. Queria pensar nessa manhã, pelo menos, 3 lições que nós podemos tirar para nossas vidas desse texto. Primeira, porque o Senhor é o nosso bom pastor, há pleno e garantido suprimento para as nossas necessidades. Porque o Senhor é o nosso pastor, há suprimento garantido, suprimento pleno para as nossas necessidades. Você vê isso do versículo 1 ao versículo de número 3. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, Ele nos conduz para águas de descanso, e nessas águas a nossa alma é refrigerada, saciada, cuidada. Mas nós só podemos experimentar isso se nós nos permitirmos ser conduzidos pelo bom pastor. Como ovelhas nós somos frágeis, nós somos fracas, míopes, eu pelo menos sou míope, inseguras, inclinadas à nossa vontade, inclinadas à nossa convicção humana, muito inclinados àquilo que pensamos, achamos. E é necessário que nós nos permitamos ser conduzidos por Ele. Eu estou falando isso a crentes, a não crentes também, mas a crentes, cristãos, gente que diz nascida de novo. Eu digo isso para mim,
Repito isso para mim e repito isso para você também. Permita-se ser conduzido por Deus. Permita-se ser levada pelo bom pastor. Porque quando nós descansamos nesse pastoreio, aí sim, nós temos repouso, nós temos refrigério, nós temos quietude. A gente tem que entender que Jesus não nos concede somente a sua paz, Ele é a nossa paz. Ele não nos guia somente pelas veredas da justiça. Jesus é a justiça encarnada. Ele não é somente o bom pastor, Ele é o seu bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. E sabe quem é esse bom pastor? É aquele cujo mundo, cujo todo o universo foi entregue em suas mãos pelo Pai. O bom pastor é o Senhor do universo, está sentado no seu trono, tem nas suas mãos as rédeas da história. É melhor a gente deixar a nossa vida nas suas mãos. É melhor a gente descansar nele. Porque ele de fato sabe para onde nos levar, sabe descedentar a nossa alma genuinamente, sabe qual é o alimento que será bom para nós. E assim como o próprio rei Davi disse, nós podemos dizer com convicção: o Senhor é meu pastor, mas se de fato Ele for o nosso bom pastor, nele há pleno e garantido suprimento para as nossas necessidades. Segundo lugar, porque o Senhor é o nosso bom pastor, há segurança real nos tempos maus, há segurança real nos momentos de adversidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, me confortam, me animam, me dirigem. A Bíblia é fantástica, porque não só nesse texto, mas muitos outros, nós sabemos que teremos adversidades nesse mundo, sabemos que teremos lutas neste mundo, sabemos que sofreremos nesse mundo, e sabemos que se assim é, eu não posso dizer para você e te convidar a parar de sofrer. Eu posso te convidar a continuar a jornada, e mesmo que haja sofrimento, convidar você a ter consolo no Senhor, o nosso bom pastor. Se de fato nós entramos na vida cristã, a gente passou a entender que ser cristão não é fácil. Não é fácil pelas lutas do mundo, não é fácil quando somos tentados, e não é fácil quando a adversidade bate à nossa porta. Não é fácil quando nós passamos a enfrentar mares que se tornam revoltos, ventos que se tornam contrários, e aquele momento que nós temos que atravessar esses vales. Todo mundo aqui já atravessou o vale da sombra da morte, e já saiu dele, e com certeza vai enfrentar outros vales, mais ou menos sombrios, mas vai, enquanto nós estivermos do lado de cá da eternidade. Mas a palavra diz que nós não precisamos ter medo, porque nós não cruzaremos esses vales sozinhos. O Senhor está conosco. Nós temos muitos amigos, mas a maioria deles, quando surge o tempo mau,
nos deixa à própria sorte. Mas nós temos um amigo que, quando surge o tempo mau, ele se coloca na frente e recebe toda a intempérie desse tempo mau em primeiro lugar. E ele é Jesus Cristo. Ele já provou que faz isso lá na cruz, quando ele recebeu sobre si a condenação do nosso pecado. E a nós, ele nos abrigou com seu sangue, cuidou de nós, derramou sobre nós a sua justiça, o seu perdão, e recebeu sobre si a ira que era destinada a nós. A nossa confiança decorre do fato de Jesus estar conosco em todas as circunstâncias, em todo o tempo. E nós não precisamos ter medo dos adversários que nos ameaçam, pois o nosso pastor nos dará vitória sobre todo e qualquer tipo de adversário. Até a morte, pastor, até a morte. Ah, mas quantos irmãos nossos que já partiram? É verdade. Mas partiram para Deus e gozam da sua presença e somente aguardam o dia da ressurreição. E qual é o destino daqueles que partiram deste mundo, mas partiram sem estar reconciliados com Deus? Partiram sem ter experimentado lá de cada eternidade a boa tutela, o bom pastoreio, o amor de Jesus. Eu sinto muito, irmãos. Eu sinto. Mas quanto a estes, a única coisa que eu posso dizer com segurança é que estão sob os desígnios de Deus. Que Deus os julgue, não eu. Mas todo aquele que experimentou o pastoreio de Jesus aqui, quando partiu, mesmo vencido pela morte, repousa na presença do Senhor. E essa vitória da morte é temporária, porque naquele grande dia, os mortos ressuscitarão primeiro, em novos corpos. E nós, os vivos, seremos transformados, também teremos novos corpos, e estaremos com o Senhor para todo o sempre. É a palavra do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele vai convidar aos cristãos a se consolarem uns aos outros com estas palavras. Pastor, mas eu não entendi muito bem esta realidade de experimentar a segurança real nas adversidades. Ainda tem aqui uma palavra que me confunde um pouco, que é o versículo número 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. A ideia é de os inimigos verem como os filhos de Deus são tratados. Deus prepara uma mesa, unge a cabeça com óleo dos filhos de Deus e prepara um banquete diante dos inimigos. Pastor, ainda não estou entendendo muito bem. Fica preocupado não. Dá uma olhadinha no Salmo de número 126, versículo 1 e 2. Salmo 126. É um cântico de romagem, um salmo de romagem ou um salmo de peregrinação. E esse salmo conta a realidade daqueles que estão saindo da Babilônia, saíram da Babilônia e estão retornando a Jerusalém. Salmo 126, versículo 1 e 2 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Agora é o detalhe. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aí você consegue agora ver a realidade da mesa sendo preparada diante dos inimigos? Meus amados irmãos, quem está dizendo isto, esta declaração, não é aqui ainda do povo de Deus,
mas é a declaração das nações, e principalmente das nações inimigas, que veem como o Senhor cuida daqueles que são seus. O Senhor tem feito grandes coisas por eles. É assim que o Senhor nos trata. E nós precisamos, não com orgulho, mas ter alegria, porque nós podemos passar determinados momentos de humilhação, de dificuldade, mas nós somos convidados, desafiados a aguentar esses tempos em oração, em quietude de alma, porque no tempo exato o Senhor vai exaltar o seu povo. Aleluia. Não é para ser orgulhoso, não é para ser vaidoso, pelo contrário, é para manter o temor no coração, mas suporta. No tempo certo, o Senhor exalta e mostra ao mundo como Ele trata aqueles que são seus. O bom pastor. Terceiro e último lugar, porque o Senhor é o nosso pastor, desfrutaremos de sua companhia para todo sempre. Nós adiantamos isto quando falamos de 1 Tessalonicenses no capítulo 4. O Salmo 23, versículo 6, vai dizer o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele está conosco. Ao longo da nossa vida, a bondade e a sua misericórdia nos são dadas. A cada manhã, a cada virada de noite, a cada aurora, tenha certeza, as misericórdias do Senhor foram renovadas. E a sua bondade para conosco continua. Lendo Levítico, no capítulo 26, e unindo com Eclesiastes 9, a gente vê as promessas que são dadas aos filhos de Deus, caso eles obedeçam ao Senhor, e a disciplina também, que é dada pelo Senhor, caso nós nos divorciemos da sua vontade. Aí lá em Eclesiastes vai dizer que não há muita diferença entre o bom e o mal. O bom, ele morre, e o mal também morre. O bom é abençoado por Deus, e o mal, ainda que não reconheça a bênção do Senhor, ele também é abençoado. A gente vai lembrar também de salmos que vão dizer que Deus faz surgir o seu sol sobre quem? Bons e maus. Faz cair a sua chuva sobre justos e injustos. Tudo isso é verdade, irmãos. Mas é igualmente verdade que é muito diferente quando nós sabemos que quem faz o sol surgir sobre nós é o Senhor. Faz toda a diferença quando nós sabemos que quem envia a chuva é o Senhor. Faz toda a diferença quando nós avançamos, quando nós nos sagramos vitoriosos naquilo que fazemos. Faz toda a diferença quando nós reconhecemos que é o Senhor que nos levou a alcançar estas coisas. Os maus acham que é pela força do seu braço somente, que é pelo poder do seu intelecto, mas nós sabemos que quem nos deu o intelecto foi o Senhor. Quem nos deu um dom natural foi o Senhor. Após a nossa conversão, quem derramou dentre nós um dom espiritual foi o Senhor. A Ele pôs toda a honra e glória. Irmãos, ao longo da nossa jornada, isso faz toda a diferença. E vai fazer toda a diferença quando chegar o dia da vinda do nosso Rei, da volta do Senhor. Toda e total diferença. Enquanto o Senhor nos pastoreia do lado de cada eternidade, o Senhor está conosco. Mas naquele dia em que habitaremos para Ele por todo sempre, melhor dizendo, ou para todo sempre, lá nós estaremos com Ele. Sua presença será a nossa alegria, a nossa maior recompensa. O céu é a casa do Pai, o céu é o nosso lar. Para lá nós não podemos esquecer.
nós estamos caminhando para lá. Lá é a nossa real pátria. Lá está sim o nosso tesouro. Lá está sim o nosso bom, grande e supremo pastor. E eu queria fazer 2 apelos aqui nessa manhã. O primeiro apelo são para os filhos de Deus. E para mim também, que sou filho de Deus. Deixemo-nos ser conduzidos pelo Senhor. Deixa o Senhor te conduzir. Sabe por quê? Porque querendo ou não, Ele vai nos conduzir para onde Ele quiser. Mas uma coisa é ser levado na marra. Igual criança pequena que chora e esperneia pelo shopping, quer numa direção e o pai quer levar em outra. Aí você vê aquela cena do menino se espojando no chão, gritando, né? Hoje, poxa, eu não posso com esse menino, não posso com essa menina. Aí, ó, o que eu faço? Igual uma vez que eu fui num almoço e eu vi um garoto fazendo miséria na hora do almoço, brincando com a comida, né? E eu vendo aquilo, eu já estava tendo, sabe? Ela estava dando um comichão. E o menino para lá, e daqui a pouco em cima da mesa, engateando em cima da mesa. E eu... Aí olha só, pastor, que gracinha, né? Realmente. Aí daqui a pouco o menino pega uma laranja, joga, acerta a cara do pai. Aí ele está vendo, pastor? Que maravilha. Eu falei, ainda tem boa pontaria. Irmão, irmã, sossega o teu coração. Como diz aqui, né, um dos cânticos do nosso cenário, acalma o teu coração. E deixa o Senhor conduzir a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele vai conduzir de qualquer maneira. Mas é tão diferente quando a gente para com a teimosia e diz, Senhor, estou cansado. Porque quando eu procuro um pasto verdejante, eu procuro segundo as minhas convicções e erro. Quando eu procuro fontes que possam dessedentar a minha alma, eu caminho segundo as minhas convicções meramente humanas e erro e sofro. Senhor Deus, eu estou cansado de caminhar de conformidade com o que eu creio, que eu penso. Eu cansei. Me leva, Senhor. Me leva. Eu não quero mais ser como uma criança esperneando no shopping, indo na direção que eu não quero. Eu sei que meu Pai vai me levar para um local que é bom. Deixa o Senhor te conduzir. O segundo apelo que eu faço, encerrando essa palavra, é porventura alguém que possa estar aqui nessa manhã, nos visitando, e tem andado sobre o pastoreio de diversas filosofias nesse mundo. Gente, tem muita gente querendo ser pastor. Nesse sentido, tem muita gente querendo conduzir a sua vida, tem muito coaching por aí, tem muita coisa. Falei coaching, não falei coutinho não, viu? Coaching. Só o pastor, o supremo pastor, vai poder conduzir a sua vida plenamente. Se há alguém aqui, entre nós,
ou que ainda tem dúvida, faça a boa escolha. Se o Espírito Santo está aí aquecendo o seu coração, e depois dessa ação do Espírito Santo em você, e você sabe que nós pela palavra estamos falando a verdade, não recuse, entregue a sua vida ao bom pastor, porque Ele entregou a vida dele por você. Entrega, e Ele vai te conduzir em lugares seguros, a lugares onde você realmente vai se sentir cuidado, alimentado, sustentado. E quando o dia mau surgir, o bom pastor vai estar com você. E você vai experimentar toda a diferença do mundo. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus uma vez mais. Senhor, Pai, nós te agradecemos porque não merecemos a tua tutela, não merecemos, Senhor Deus, o teu pastoreio, mas o Senhor, por amor a nós e por um amor eterno, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, e o Senhor, Deus, com o seu chamado mudou a nossa sorte. Se antes nós caminhávamos de conformidade com o nosso pensamento, hoje nós caminhamos conforme a tua tutela, e isso tem feito toda a diferença. Ó Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado, Deus, pela tua tutela, pelo teu pastoreio. E Deus, quando nós de fato nos apresentarmos como ovelhas teimosas, disciplina-nos, ó Deus, por amor do teu nome e por amor a nós. Quando nós, ó Deus, acharmos que somos alguma coisa, ó Deus, mostra-nos que nada somos, por amor a nós e por amor ao teu nome. Disciplina-nos, orienta-nos, se necessário for, quebra-nos, mas para nos salvar, Senhor. Quebranta o nosso orgulho, quebranta a nossa vaidade, e traz-nos, ó Deus, a memória de que somos ovelhas e que o Senhor é o nosso bom pastor. E aqueles, Senhor Deus, que ainda por algum motivo não se renderam ao teu senhorio, ó Deus, envia o teu Espírito Santo, assim como tu enviaste a nós um dia, e faça com que estas palavras sejam de fato decodificadas na sua mente, no seu coração, porque o nosso culto é racional, ele não é ilógico, mas abra o entendimento, faz cair as escamas dos olhos, e que neste dia, ó Deus, esta ovelha, esta vida diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como um dia o Senhor fez conosco no passado, muda a sorte dessa vida hoje, aqui agora. Derrama do teu amor e faz com que, Senhor Deus, de criatura de Deus, esta vida seja feita hoje, segundo a tua vontade, filho e filha do Deus vivo, para a glória do teu santo nome. Ó Deus, guia-nos, livrando-nos dos perigos, livrando-nos dos perigos deste mundo, guia-nos conduzindo aos locais seguros e certos, locais estes que são de tua vontade, e nos mantém firmes, ó Deus, até que nós partamos para o Senhor, ou até o dia que o Senhor volte para nos buscar. Mas nos mantenha seguros, ó Deus, debaixo da tua boa tutela e debaixo do teu pastoreio. É o que nós te suplicamos nesta manhã, em o nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém, Senhor.